Vamos lá. O nosso assunto de hoje é grau do substantivo, na página 151. Teve uma aula que a tia já falou um pouquinho sobre o que era esse grau do substantivo. Quando a tia falou sobre o número, a tia falou número. Número estou referente à quantidade. Ou seja, lá na questão do número do substantivo, a gente trabalhou a questão do singular e a questão do plural. Singular é apenas uma coisa, né? Plural é duas ou mais. Por isso que usa-se número, a quantidade, né? Que está relacionada ao que nós estamos trabalhando. A mesma coisa aqui, grau. Grau do substantivo. Ele se dá de duas maneiras. Ou seja, de duas maneiras porque são as duas que nós trabalhamos mais. Existe o grau normal, que é a palavra que a gente vai trabalhar, e o grau aumentativo, que é o que eu aumento, e o grau diminutivo, que é o que eu diminuo. Aí na página de vocês dão para perceber que tem, primeiro tem um porco, né? O porco, e mais abaixo vocês vão observar que está relacionado 3 graus. O grau normal, que é a que nós usamos, porco. O grau diminutivo, eu vou diminuir o termo dessa palavra. Porco, porquinho. E o aumentativo? Por. A gente já aumenta. É isso? Pronto. Porém, existem algumas palavras que mudam. Não permanecem com o mesmo timbre de som ou com as mesmas terminações, certo? Nem todas vão ser as mesmas terminações, principalmente no aumentativo. No aumentativo, eles podem mudar as terminações dessas palavras. Aí, cabe a gente observar algumas dessas palavras como são terminadas, certo? A tia estava falando sobre a questão do grau. Já falei a questão do número, né? Que é conteúdo que vai cair na prova. E quando se trata do número, nós estamos falando na questão do plural e do singular. Né? Singular, a gente sabe que é apenas uma coisa, um ser, um objeto, seja o que for. Quando se trata de ser no plural, existem as suas colocações de acordo com as terminações das palavras também. A tia marcou lá para vocês estudarem direitinho a questão das terminações das palavras, o que é encaixado, certo? Pronto. Para quem acabou de chegar, a tia estava falando sobre o grau do substantivo, né? A gente já trabalhou um pouquinho sobre substantivos. E hoje vamos falar sobre o grau. Quando nós falamos o grau, estamos relacionados ao substantivo e a gente distingue o grau normal da palavra e o grau aumentativo e o grau diminutivo. É o exemplo que eu estava acabando de explicar em relação aí na página 151. Tem um pequeno texto. Nesse texto ele diz, grau do substantivo. Leia. Cuidado, porquinho. Porquinho, porco, porcão. Ou seja, aí foram trabalhados 3 graus. Porém, os que mais nós utilizamos, o que mais nós falamos é do aumentativo e do diminutivo. Porque o grau normal é a palavra a qual nós iremos colocar o diminutivo e o aumentativo. O grau normal desses 3 nomes, porquinho, porco e porcão, o grau normal será porco, que é a palavra única. E através dessa palavra eu vou fazer aí a diferenciação do grau, se é aumentativo ou diminutivo. Porque vive focinhando com o focinho no chão? Come casca de laranja, come resto de comida, rói o sabugo de milho, vai só enchendo a barriga. Porquinho, porco, porcão. Vai ficando tão redondo que lhe passam um facão. Ou seja, aí a questão foi trabalhado o grau relacionado à palavra porco, grau normal, porquinho e porcão. Mais abaixo tem os 3 porquinhos e está falando a forma que é escrita através do nome porco. Forma normal, porco. Forma aumentativa, porcão. E forma diminutiva. Certo? Se a tia colocasse outras palavras, a gente ia saber distinguir. Forma normal, forma aumentativa, porque eu aumentei, e a forma diminutiva, porque eu diminuí. Não é isso? Vamos lá. Já tinha colocar aqui uns exemplos para vocês entenderem melhor.
Flexão do grau do substantivo. Grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. Ou seja, grau, eu vou definir o tamanho de cada coisa que eu vou trabalhar. Classificam-se em grau normal, que foi o que a Tia acabou de dizer, grau aumentativo e grau diminutivo. O grau normal indica um ser de tamanho considerado normal, certo? Então, quando falamos de grau normal, estamos falando de um tamanho considerado normal. Eu nem exagerei, nem diminuí, certo? Quando eu falo no grau aumentativo, indica um tamanho do ser, o tamanho aumentativo. E quando eu falo do diminutivo, indica uma diminuição. Eu diminuí. Quando eu diminuo, eu diminuí. Certo? Então, vamos lá mais para alguns exemplos. Mais na frente, na página 152, vocês vão observar. Os substantivos mudam para indicar variação de tamanho. São dois os graus substantivos, o grau diminutivo e o grau aumentativo. Grau diminutivo indica tamanho menor que o tamanho normal. Ou seja, grau, já vamos lembrar, tamanho normal é aquele tamanho que nós falamos. O tamanho normal. Grau diminutivo é o tamanho que eu estou diminuindo, tamanho menor. E grau aumentativo é o tamanho maior, certo? Tamanho normal e diminutivo. Grau aumentativo. A tia já explicou isso. Aí lá embaixo vocês vão ver um retângulo de verdezinho com branco que tem dizendo assim, conheço o diminutivo e o aumentativo de algumas palavras. Possa ser que tenha algumas que nós não conhecemos e não sabemos como usar essa variação no aumentativo ou no diminutivo. Vamos lá. Palavras normais. Normal, casa. Casa, gato, homem, nariz, garrafa, muro, fogo, chapéu, cão e barca. Tia, será que todas essas palavras no grau aumentativo vão ficar todas com as mesmas terminações? Nem sempre, viu? Vamos lá. Casa. No diminutivo fica casinha. No aumentativo fica casarão. Ó. Gato, gatinho, gatão. Homem, homenzinho, homenzarrão. Ó, a gente poderia dizer homenzão. Não era assim que a gente ia falar? Homenzão, homenzarrão. Quer dizer que é aquele homem grandão, bem grandão, alto, grandão. Certo? Não existe aquele homem normal, que é o tamanho normal, e existe também aquele homem pequenininho, que é considerado o anã. Não é assim, a gente não conhece. Eita, que homem pequenininho, que homenzinho. Não é assim que a gente diz? Olha o homem na rua. Eu falei em que grau? No grau normal. Aí eu vejo um anão. Aí eu digo, eita, o homenzinho. Não é assim que nós falamos? E quando a gente vê aquele homem grandão, forte, grandão, a gente utiliza o quê? Que grau? O grau aumentativo. Eita, homenzão. Não é assim que a gente diz? Homenzarrão. Certo? Vamos lá. Nariz. Narizinho. Narigão. A gente diz narizão, não é assim? Oi? Narigão. Arthur, nós estamos na página 152 do livro de português. Viu? Certo? Então, o que vocês puderem estudar, estude esse retângulo, certo? Para não esquecer o grau aumentativo e nem diminutivo das palavras consideradas normais, ou seja, dos seres. Não é só a questão de palavra, é ser. Eu falei do homem, eu falei de um ser. Eu posso falar de um objeto, certo? Então, a gente tem que prestar atenção que a gente não só trabalha a questão de palavra. A palavra foi utilizada de acordo com o ser, com o objeto que nós estamos trabalhando, certo? Então, a gente tem que prestar atenção nas terminações, principalmente no aumentativo, que tem algumas coisas que mudam. Tia, eu posso pesquisar em outras fontes? Pode sim. Vamos lá. Homem no grau normal, homenzinho no diminutivo e no aumentativo, como é que fica? Homenzarão. Zarrão, tem dois R's. Homenzarrão. Então, homenzarrão quer dizer aquele homem grandão, forte, certo? Ô, tia, mas a tia não falou que não existe o 2R? Nesse tem... E qual que a tia falou que não existia? Naquela aula lá. Que aula? Que era de
Não, você deve ter confundido as palavras em relação que a tia trabalhou palavras com R e com RR, mas a tia nunca trabalhou com vocês essa palavra? Você deve ter confundido algumas palavras. A questão do 2 R's e um R. A tia trabalhou sobre isso, mas eu não trabalhei essa palavra, não. Vamos lá. Garrafa, garrafa, grau normal. E como é que fica no diminutivo? Garrafão. Ó, preste atenção, Nicolas. Você está confundindo o som do R com 2 R's. Garrafa, escreve-se com 2 R's. Se eu colocar um F, garrafinha. Preste atenção. A questão quando for ler, olha aí o problema. Acho que você não prestou atenção no que a tia explicou em relação ao R. Por isso que você trocou. Garrafinha, se for um erro. Lembra que a tia disse que quando é com R, a gente trava o quê? A língua nos dentes. Não foi assim? Mas quando são 2 R's, ele sai mais aberto. Garrafa. Não foi assim? Eu expliquei. Alguém lembra que a tia explicou isso? É garrafinha. Garrafinha. No grau aumentativo, fica como? Garrafão. Garrafão. Porque se eu pego uma garrafa menor, ó, menor, eu estou falando no grau diminutivo. Maior, eu estou falando no grau aumentativo. E o normal é o normal, garrafa. Agora, se eu disser assim, a menor, eu tenho que diminuir, garrafinha. A maior, garrafão. Muro. Muro tem 2 expressões no diminutivo. Eu vou diminuir. Murinho ou mureta. E no aumentativo? Murão. Oh, muralha. Nem todos vão terminar com ão. É normal confundir, viu, Mari? É normal. Não precisa desligar, não, mulher. É normal a gente confundir algumas palavras com as mesmas terminações. Muro, murinho, mureta ou muralha. Muralha quer dizer algo extenso, grande demais, entendeu? Fogo, foguinho, eu poderia dizer fogão. E é fogão? Fica errado. Então, é o quê? Fogaréu. Fogaréu, fogaréu que está muito extenso, está muito grande. Entendeu? Então, são esses detalhezinhos que a tia Cida quer que vocês foquem, estudem esse final de semana para não errarem, certo? Homenzarrão, no aumentativo. Narigão, no aumentativo, nariz, narizinho e narigão. Muralha, muro, certo? Aumentativo de muro, muralha, certo? Chapéu, chapéuzinho, chapelão. Cão, cãozinho, cãozito, canzarrão, certo? Barca, barquinha, barcaça. Ou seja, só é a gente prestar atenção. Algumas palavras, eu sei que é normal, que nem todas são dos nossos conhecimentos e nem todas vão ter as mesmas terminações. A questão do muro, né? É normal a gente dizer muro, murinho, murão. É normal. A Maria disse, tia, será que eu errei? É normal, segundo ano. Nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui para aprender. E é observando ali no livro que nós vamos aprender que no aumentativo o muro vai ser muralha. Certo? Não? Tia, fiquei com vergonha. Não, é normal, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui para ir de acordo com os nossos ensinamentos. Certo? E, Nicolas, do mesmo jeito, prestar atenção nas palavras que têm 2 R's e nas palavras que têm apenas um R. A tia falou, eu acredito que acho que ele não entendeu na aula anterior, que ele disse, tia, mas a senhora não disse na outra aula. Não, a tia explicou a questão do som de um R e com 2 R's nas palavras, certo? Aqui a tia colocou pequenos exemplozinhos, através de imagens e também tem as palavras. Se eu ver uma flor grande, eu estou trabalhando o grau aumentativo, o grau maior. Se eu ver uma florzinha pequenininha, eu sei que eu estou trabalhando o grau menor. E se eu ver uma flor normal, é o grau normal. Ou seja, flor, florzinha. Barco, barquinho. Cão, cãozinho.
casa, casinha. Aqui foi trabalhado o grau normal e diminutivo, certo? E aí? Estão com dúvidas? Vamos para a nossa primeira questão. Na primeira questão, ele pediu o seguinte: complete as frases com o diminutivo das palavras abaixo. Ou seja, vocês irão escrever o diminutivo do que pediu aí. Qual é o diminutivo de sapato? Sapato pequeno é? Sapatinho. Sapatinho. Então, vocês vão e escrevem ao lado a palavra sapatinho. Por quê? E se tivesse aí o contrário? Escreva o aumentativo da palavra abaixo. Sapatinho. Sapatão. Pronto. Porque sapatão, eu estou dizendo que o sapato é enorme, o sapato é grande. Ou seja, diminutivo, menor. Aumentativo, maior. Certo? Oi. É para escrever pequeno. Não, só a palavra do sapato. Não tem assim, sapato. Boca pequena, boquinha. Pronto, exatamente. Ele está só dizendo assim, o tamanho, porque ele distinguiu o que a tia acabou de dizer, o tamanho pequenininho, certo? Menor. Pronto. Tia, a palavra da boquinha é com que? Aham, boquinha. Estão entendendo, né, meus amores? A questão do grau do substantivo maior e menor. Menor é quando eu estou falando do grau diminutivo. Maior é quando eu estou falando do grau aumentativo. E normal é o tamanho normal que está estabelecido, certo? A mesma coisa do exemplo que a tia deu. Aqui é uma garrafinha, mas tem a garrafona e tem a garrafa normal, certo? Ô tia, a pergunta aqui, o livro que... Homem, como é que se escreve homem? Homenzinho. Oh, algumas palavras no diminutivo sempre vai terminar em inho, né? Assim, perceberam? Sapatinho, boquinha, tudo com inho. Perceberam? No diminutivo, mas no aumentativo nem todos vão terminar em ão, certo? Tia, não tem a pergunta que estão fazendo aqui no livro? Eu tô pegando aqui no quadrado, no retângulo, é verde. Como é, Milena? Cãozinho. Já terminei essa toda, a primeira questão. Cãozinho ou cãozito? Zito. Eu vou escrever cãozito, que é mais prático. Muro pequeno, né? Pode ir fazendo as outras. Se já conseguiram, melhor ainda. Vão fazendo, que quanto mais a gente treina, a gente aprende. Então, vocês já vão fazendo de acordo com o que vocês entenderam. Fica bom, porque aí vocês já mostram que vocês conseguiram assimilar o conteúdo, certo? Muro, como é que fica muro no diminutivo? Murinho. Murinho ou Mureta, né? Mureta. Assim, o que é mureta? A mesma coisa que um muro pequeno. Porque eles usam as duas expressões. Murinho quer dizer que é um... só murinho. Tem problema não. A gente coloca as duas porque qualquer uma das duas estão correta, certo? Por isso que tem esses exemplos. A mesma coisa de cãozinho e cãozinho. Cãozinho e cãozinho. Cadê? Eu coloquei os dois nomes igual, não foi aqui? Foi, eu tava tentando falar, mas tava com uma faladeira. E foi, obrigada, amor. Pronto. Se vocês verem duas palavras, tia, mas eu só copiei uma, tá errado? Não está errado. Agora, nessas frases aí na segunda questão, vocês vão colocar se é o grau normal, grau aumentativo ou grau diminutivo, de acordo com a frase. Preste atenção nas frases e escuta, observa e escuta o que vocês estão lendo para escrever se é normal, a expressão das palavras, se é aumentativo ou diminutivo. Responde e a tia vai ver se vocês acertaram. Normal, que esse daí é o normal, primeiro.
Pronto. Ó, tá vendo que até na frase, se vocês observarem, tem indicando tudo, que se tá grande, se tá pequeno ou se tá normal, de acordo com a frase. Se depois escrever o normal Você vai escrever normal, aumentativo ou diminutivo. Em uma dessas frases, uma palavra dessa. Subi na serra do Ó, a tia vai fechar essa aula porque já tá acabando e vou mandar outro link.